Dando continuidade, teremos agora no nosso segundo painel o tema transportes. Nos últimos 2 anos e 2 meses, o governo federal bateu recorde em concessões rodoviárias, superando o total de leilões realizados nos últimos 8 anos. Além disso, já são 3 editais com leilões agendados até maio deste ano. Para debatermos o setor de infraestrutura dos transportes, chamo ao palco, novamente, o nosso diretor de jornalismo da CNN Brasil, Daniel Hittner, que vai seguir com essa mediação. E os nossos convidados. Jorge Santoro, secretário executivo do Ministério dos Transportes. Guilherme Sampaio, diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT. Marcos Cavalcante, secretário especial do Programa de Parcerias de Investimentos PPI da Casa Civil. Marco Aurélio Barcelos, diretor-presidente da ABCR, Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias. E Vander Costa, presidente da CNT. Aqui o Jorge, o Vander ali no cantinho. Tudo certíssimo, estamos aqui numa verdadeira, literalmente, dança das cadeiras, mas conseguimos nos ajeitar. E estamos aqui só uma correção, porque estamos com o ministro em exercício dos transportes. O titular da cadeira está no Japão, fala aqui o ministro em exercício. E eu vou começar justamente por ele. Jorge, 12 leilões de rodovias, depois nós vamos chegar nas ferrovias, viu, que foi tema aqui do painel anterior, muito com o governador Mauro Mendes. 12 leilões de ferrovias previstos para 2025, mas num cenário em que temos juros escandalosamente altos, uma taxa de retorno também elevada para poder atrair proponentes para esses leilões, e essa super safra de leilões, às vezes aparecem 1, 2 empresas só para cada disputa. Seria o caso de espalhar um pouquinho melhor ao longo do tempo essas ofertas, esperar uma queda dos juros, ou vamos colocar o pé no acelerador mesmo? Daniel, bom dia, satisfação estar aqui no evento da CNN. Eu acho que eventos como esse são importantes para a gente debater a infraestrutura do Brasil. Acho que o Brasil precisa melhorar sua infraestrutura. A gente tem mais perspectiva de cada vez mais aumentar as nossas exportações de alimentos no mundo. Isso é a tônica dos últimos anos. E uma carteira robusta, na nossa visão, é uma coisa muito importante. A gente passou anos com 1, 2, no máximo 3 leilões nos últimos 10 anos acontecendo, de concessões, e a gente não tinha relevância no mundo. Ou seja, o Brasil tinha pouco projeto, valia a pena uma empresa de fora do Brasil investir, estudar e participar de leilões no Brasil? A visão que a gente recebeu de todo o roadshow que a gente fez foi não. Então, a ideia de ter uma carteira robusta é a gente poder atrair olhares diferentes. E a gente tem conseguido isso, Daniel, porque a gente teve 10 leilões já realizados e dos 10 leilões tivemos 8 grupos diferentes ganhando leilões. Então, isso mostra a diversidade de novos atores entrando no mercado brasileiro. Isso é muito importante. A gente tinha um cenário anterior de apenas 2 grandes grupos participando de leilões, né? Principalmente, né? Nas concessões rodoviárias federais. E a gente começou a atrair... Os 2 estão aqui, CCR e Sim, Ecorodovias. os 2. Então, a gente agora consegue atrair mais participantes, aumenta a concorrência, aumenta a competitividade dos leilões. A taxa de juros flutua o tempo inteiro. A gente não pode olhar projetos de infraestrutura, que são projetos de 30 anos, né, de maturação, né, para olhar no curto prazo. Eu acho que o investidor que está olhando a infraestrutura, ele está olhando no longo prazo. Então, essas taxas, a gente precisa ter bons projetos, com matriz de risco equilibrada, com contratos melhores, e acho que isso a NTT tem conseguido, né, Guilherme? Acho que com muito bom resultado. Acho que a evolução
brasileira, nos últimos anos, de maturidade, desse processo que a gente foi construindo ao longo dessa história, desses mais de 30 anos de concessões do Brasil, a gente consegue hoje ter um projeto muito bom, elogiado em qualquer fórum que a gente vai no mundo inteiro, e com uma matriz de risco cada vez melhor. Claro que nós temos muito a que melhorar ainda, eu acho que é isso que a gente está fazendo hoje. Cada vez a gente nos reúne, faz proposições, a agência discute isso e evolui nesse processo. E cada vez que a gente melhora um pouco o projeto, a gente vai melhorando a atratividade desses projetos. Eu acredito que a gente tem uma perspectiva, e nossa meta não é 12, né, Daniel? A nossa meta, pensando, são 15 leilões de rodovias e 1 de ferrovia ainda esse ano. Então, a gente espera que a gente consiga essa meta. Se não conseguir, a gente tentou, fez de tudo para conseguir isso, como aconteceu nos últimos anos, e a gente vai entregar uma infraestrutura melhor para o Brasil, com grande volume de investimentos, e eu acredito que esse processo vai continuar para os próximos anos de uma maneira bastante intensa. Deixa eu passar para o Guilherme Sampaio, diretor-geral interino da NTT, porque você, Jorge, acabou de mencionar aqui a NTT e a formatação de compartilhamento de risco, inovações regulatórias. Guilherme, já se chegou no ponto ótimo de modelagem dos editais, principalmente de rodovias? A gente está falando de compartilhamento de riscos, variação cambial, outros mecanismos que importam para as empresas entrarem. E vocês se debruçaram na NTT nos últimos anos em várias regulamentações de concessões rodoviárias das RCRs. Chegamos no ponto ótimo. O que tem para melhorar ainda? Bom dia a todos. Daniel, quero agradecer o convite da CNN, ao seu, ao João Camargo, uma alegria, e também registrar a alegria de como você formou o painel. Formulador de política pública, o regulador, o regulado e o usuário. Então, a gente tem aqui um pouco realmente do ambiente de infraestrutura nacional. O que a gente coloca nesse processo evolutivo que o George abordou é que realmente nós chegamos hoje na 5ª etapa dos contratos de concessão. Aquela primeira que iniciou antes da existência da agência, na época do DNR, talvez algumas pessoas nem conheçam, mas o que a gente percebia? Que o investidor aguarda, que é estabilidade, previsibilidade e segurança. E tudo isso num ambiente administrativo. E quando se fala muito dos contratos de longo prazo, da mutabilidade que acontece de 30 anos de relação, e os projetos de infraestrutura, como as rodovias, são seres vivos que têm as suas alterações cotidianamente, o que a gente observa? Que é necessário você ter a sua resiliência e sustentabilidade, não apenas ambiental, econômica, regulatória e financeira. Então, o que a gente observa que foi necessário? Além da revolução, da unificação regulatória, de ter contratos unificados que adequam a gestão, a execução e a análise por parte do investidor, seja nacional ou estrangeiro, nós também observamos que é importante ter uma matriz clara dos riscos. Primeiro, compartilhamento de risco de demanda, principalmente naqueles projetos que não têm um histórico de concessão, risco geológico, geotécnico, que também era algo que não era abordado. Nós temos riscos de insumo, ainda mais se considerar que o Brasil passou há poucos anos de uma pandemia, e também vamos colocar risco de variação cambial. Mas a gente não parou por aqui. O que a gente tem que observar é que a gente tem que ter, durante a sua execução, outros mecanismos e outros ferramentais. A próxima grande fronteira é o quê? Amortecer os impactos da variação cambial? Da variação cambial e também das taxas de juros. Justamente quando se pergunta, com as taxas de juros elevadas, os contratos serão atrativos? Serão. Primeiro, porque hoje nós temos taxas internas de retorno de acordo com o risco do projeto. Nós não temos mais taxas internas de retorno unificados. Então, se você olhar os estados que têm projetos de infraestrutura, acredito que nenhum tenha um modelo econômico de taxa interna de retorno como os projetos de infraestrutura federal. Eu vou voltar a esse tema da financiabilidade dos projetos com Jorge Santoro logo mais e vou cometer uma indiscrição aqui com o secretário Marcos Cavalcante para passar para os regulados e os usuários. Marco, a gente está falando aqui essencialmente de ter proponentes, e isso é importante, a atratividade dos projetos, mas a gente não pode esquecer do usuário, a última ponta, literalmente, desta mesa, e de tudo que a gente está falando. A gente tem conseguido fazer esse equilíbrio, projetos que cabem nas contas das empresas, são atrativos, mas ninguém gosta no mundo ideal de pagar pedágio. Ok, mas tem sido uma relação justa? Sim. A gente tem uma pesquisa interna que nos diz que algo próximo a 75% dos usuários que nós entrevistamos entendem que é adequado, eles topam pagar o pedágio. Isso é uma boa sinalização. Mas, claro, para além da percepção, que outros dados a gente traz em relação ao universo das concessões de rodovias? Muita gente entende ainda uma concessão de rodovia como uma grande obra. Então,
As concessões de rodovias são aqueles negócios que são feitas por empreiteiras para conseguirem um mercado de construção. Não é verdade. O que nós temos hoje é um conjunto de serviços que são entregues lá na ponta para o usuário. Tem muita obra, Daniel? A gente sempre fala isso. Tem, muita. Nós batemos o recorde de mobilização de recursos financeiros, agora em 2024, recorde histórico. Nós extravasamos a casa dos 20 bilhões. 21,5 bilhões de reais foram mobilizados nas concessões rodoviárias sob a associação da BCR. Nunca, em momento algum, esse número foi alcançado dentro do setor privado. Mas mais do que obras, eu dizia, a gente tem serviços. Então, se eu for olhar números e os dados, a gente tem hoje uma frota de ambulâncias que ela é o dobro da somatória da frota de ambulâncias do SAMU, do município do Rio de Janeiro e do município de São Paulo, que realiza atendimentos a cada 1 minuto e 50. Nós temos 1.700.000 pessoas que são, Daniel, atendidas por socorro mecânico no ano. Isso equivale a uma pessoa atendida a cada 18 segundos. Eu pergunto, em que rodovia não concedida no Brasil nós temos serviços como esse? Marcos, você sabe que você me fez lembrar de uma conversa com o executivo da CCR, Gustavo Barreto, que tempos atrás, na antiga Nova Dutra, me dizia o seguinte: tinha gente ali das margens das rodovias que ia ali para dentro da estrada para parir, para ter acesso a uma ambulância, a uma maternidade, ao serviço público que falta, e o concessionário da rodovia oferece isso. Queria aproveitar só, antes de passar a palavra para o Vander Costa, te pedir um panorama de como anda a implantação do Free Flow no Brasil, porque essa é uma tecnologia nova, a gente vê em algumas rodovias, mas todas aquelas licitadas mais anteriormente ainda não têm a passagem automática ali com a cobrança automática da tarifa de pedágio. Como que está a aceitação e a perspectiva de implantação nas rodovias que não foram licitadas com Free Flow? O Free Flow, Daniel, é mais uma fronteira que vem sendo desbravada por meio da tecnologia. Aliás, já temos hoje nas concessões rodovias que são integralmente conectadas. E nós temos aqui o desafio, secretário Jorge, diretor Guilherme, de viabilizar a conexão para outras fronteiras dentro das rodovias concedidas. Mas o Free Flow, do ponto de vista de tecnologia, ele nos permite ajustar uma disfuncionalidade que os meios tecnológicos antigos impunham. Qual é? A da distribuição das praças de pedágio. Custa caro fazer uma praça de pedágio tradicional. Eu tenho que promover o garrafão, eu tenho que fazer uma desapropriação maior, eu tenho que construir as praças em si, eu tenho que gerar a barreira para que o usuário possa pagar. E o que é pior, o usuário tem que interromper a sua viagem, descer o vidro, fazer a transferência dos recursos e depois retomar. Ninguém gosta disso, torna a experiência ainda mais desagradável. Com a tecnologia, a gente substitui esse modelo. Agora, eu posso viabilizar a cobrança por meio eletrônico, ou por meio de tags, ou por meio da própria leitura da placa. E, como é mais barata a infraestrutura necessária para instalar esses equipamentos tecnológicos, eu consigo fragmentar por mais pontos da rodovia a existência desses pórticos. Logo, eu vou ter mais pórticos? Vou. Muitas pessoas têm interpretado isso de maneira equivocada. Estão aumentando as praças de pedágio. Nós vamos pagar mais pedágio. Não, senhor. Cada um paga o que usa. E vai pagar menos. É uma forma de você trazer uma maior proporcionalidade, uma maior equidade. Portanto, há um benefício enorme por detrás do Free Flow. Quantos pórticos nós já temos hoje no Brasil? 13. Em franco funcionamento. E qual é a nossa perspectiva? De que o Free Flow veio para ficar. De que nós vamos, não só para os próximos leilões, como já tem acontecido, ter obrigatoriamente a modelagem, o modelo do Free Flow, como a transmutação. A NTT já vem trabalhando hoje numa regulamentação para permitir essa substituição dos contratos existentes. Pegando desse ponto que você mencionou, Marco Aurélio, passando para a Vander Costa, presidente da CNT, Vander, como que você processa todas essas mensagens aqui? Porque a gente está falando de rodovias concedidas, eu queria introduzir também um elemento do investimento público, porque tem milhares e milhares de quilômetros de rodovias que continuam sob a gestão ou federal ou estadual. Como que o usuário final tem percebido na ponta essas diferenças e vocês, na Confederação Nacional do Transporte, têm o índice mais respeitado de avaliação da nossa malha federal? O que é possível notar? As coisas estão melhorando? Bom dia a todos. Muito obrigado, Daniel. Obrigado, João Camargo, pelo convite de poder participar de um importante debate. Você estava dizendo do pedágio, o pedágio é uma taxa.
é o tributo mais justo que tem que pode ser cobrado. E com o Free Flow vai ser mais justo ainda, porque só paga pedágio quem usa pedágio. E com o Free Flow vai pagar na exata proporção do que você está usando. A praça de pedágio hoje era briga até com os municípios que não queriam colocar a praça de pedágio, porque o habitante do município passava por 2, 3 quilômetros e pagava uma tarifa cheia. Agora, com os portes, como diz o Marco Aurélio, vai pagar pela proporção de que ele usar. Então, em vez de pagar um pedágio de 20, pode pagar pedágio de R$ 2, R$ 3, 50 centavos, se for o caso. Então, a gente vê com muitos bons olhos. Nós, realmente, somos os maiores pagadores de pedágio do Brasil e, talvez, do mundo. Porque o automóvel paga uma tarifa e o caminhão paga aquela tarifa multiplicada pela quantidade de eixos que tem. Então, somos grandes pagadores, mas a gente continua defendendo que deve-se implantar o pedágio aonde for possível, onde é que for possível fazer a concessão para a iniciativa privada, para poder promover o desenvolvimento econômico social do Brasil. O transportador, ele ganha com o pedágio? No primeiro momento, tem um aumento de custo, que é o preço da tarifa cobrada. Mas uma rodovia bem conservada, uma rodovia bem construída, a gente vai ter ganho de economia de combustível. O Free Flow também traz isso. Quando eu não tenho que parar um caminhão, pagar a tarifa e depois acelerar de novo, eu estou trazendo um ganho, reduzindo a emissão de poluentes, inclusive. É uma coisa a ser medida para poder incentivar o Free Flow. Precisa de ser melhor divulgado, porque tem imprensa que fala que vai colocar 13 postos, 20 postos de pedágio. Quanto mais tiver, melhor, que a cada saída eu tiver uma cancela, eu vou pagar pelo uso. Então, a automatização da cobrança, ela vai ajudar no ganho de tempo da viagem e vai reduzir a emissão de poluentes. Nós também temos outro ganho muito grande na rodovia conservada, a rodovia bem construída, que é o ganho de produtividade. Então, ao somar a economia de combustível, a economia de manutenção, eu gasto menos pneu, porque eu tenho que frear menos, eu vou ter uma produtividade que compensa. No final das contas, o pedágio, na modelagem que está sendo feita atual, aproveito para cumprimentar o Guilherme, dizer, o modelo novo da NTT é um modelo que faz com que o pedágio seja um pedágio justo, porque não tem outorga, como tem nas concessões antigas, principalmente no estado de São Paulo, faz com que a gente paga o valor para poder remunerar o investimento, garantir a manutenção e o retorno do investidor. A outorga, ela volta para o Estado. Nós entendemos que o Estado, ao fazer a concessão, entregar o patrimônio para o privado e ficar livre da manutenção com a garantia de uma boa qualidade, ele não tem necessidade de receber, além disso, uma outorga. Se, por acaso, nos modelos hoje, até tem essa previsibilidade de ter um pouco uma sobra de caixa, mas é uma sobra de caixa que fica como reserva técnica. Se necessário for amanhã ter algum desequilíbrio ecológico, alguma coisa sair de fora daquele contrato previsível, você tem na reserva técnica e utiliza aquilo sem ter necessidade de mexer na tarifa. Então, a CNT, nós defendemos a utilização do pedágio, privatizar o que for possível. Estamos trabalhando agora junto com a ANTAC também para poder ver as primeiras hidrovias concedidas no país. É um outro setor, sai da rodovia, vai para a hidrovia, mas é fundamental para poder escoar a safra do Centro-Oeste para o Arco Norte. Acho que é um tema que pode ser abordado em outra hora, mas, adiantando a pergunta... Outra hora, não. Próximo painel. Olha, a gente trabalha, estamos muito ansiosos para poder ver os nossos rios navegáveis podendo escoar a safra com capacidade plena durante todo o ano. Então, aqui você já deu a deixa, nós temos aqui rodovias... Eu ia passar agora para o secretário Marcos, mas eu vou aproveitar, Wander, porque a gente começou a falar aqui talvez de um esgotamento das rodovias que podem ser concedidas à iniciativa privada com viabilidade. E aí entra o questionamento, dá para fazer alguma coisa além disso? Dá para fazer aquela história das concessões light, talvez menos obrigações no contrato, talvez menos exigências de duplicações, mas você consegue dar viabilidade para mais coisa. Como que a CNT encara essa possibilidade? Essa possibilidade é real e passa pelo investimento público, né? Porque as rodovias que não têm atratividade estão nas regiões mais carentes. Então, aí tem o poder público entrar, fazer a rodovia, vai trazer um crescimento econômico natural e depois pode ser privatizada. No painel anterior, o governador Mauro deu um exemplo. O estado do Mato Grosso está
fazendo a rodovia, está asfaltando as rodovias com claro objetivo de depois privatizar. Na hora que ele faz investimento inicial, ele reduz a necessidade o capex do privado e faz com que, com menos tráfego e um pedágio razoável, seja atrativo. Isso é praticamente uma PPP, né? É. Agora, Marcos, te passando a bola aqui, queria que você desse um panorama do que você tem no PPI para este ano, porque, óbvio, rodovias, ferrovias têm, hidrovias também, né? Chegou a hora das hidrovias, a gente tem uma posição ali super importante desses segmentos, mas o PPI é mais amplo. Se não me engano, vocês estão falando de 89 leilões neste ano, é um a cada 3 dias úteis, basicamente. Quais são as joias da coroa e quais são os desafios? Porque você tem aqui Viracopos precisando ser relicitado, você tem as renovações de ferrovias. Qual que é esse portfólio? Onde estão os desafios e as grandes oportunidades? Agradecer aqui o convite da CNN, a João, a CNT, aqui em nome de todos os apoiadores do evento, e dizer que você deu um número do trabalho que tem um leilão a cada 3 dias das diversas áreas, né? Eu vou repetir aqui o que o presidente Lula falou na assinatura do contrato da BR-381, que ele disse que, no passado, você privatizava os ativos públicos como uma opção de caixa. O Brasil estava saindo naquele período de Fernando Henrique, estava num período do governo Fernando Henrique, com a crise fiscal, o débito internacional. Então, o governo optou em vender seus ativos para fazer uma recomposição de caixa. Só que, durante anos, nós continuamos com essa premissa, e, inclusive, quando você tinha um leilão que ia bater o martelo, Santoro, a imprensa dizia um ágio de não sei quantos na outorga, 60% na outorga, como se isso fosse uma vantagem. Na verdade, se uma licitação teve um ágio de 60%, alguma coisa está errada. Ou vai ficar errada, porque quem ganhou não vai ter condições de tocar o projeto. Então, nós temos o amplo grande, você falou aí da parte que toma aqui de infraestrutura, mas nós temos as PPPs da área social, o governo está fazendo, modelando as 2 primeiras PPPs da área de saúde, e o que o presidente disse, você não está privatizando, você está transferindo, como você fazia terceirização de mão de obra, terceirização de vigilância, para o setor privado, prestar um serviço, e pegando o que Marco Aurélio disse, não é mais transferir uma obra, é você transferir a prestação de serviço ou a nova forma de prestar serviço para a sociedade através de um concessionário, não de um contrato de curta e média duração de 4, 5 ou 10 anos, e prevendo as diversas cláusulas de reinvisto. Nós temos os desafios ainda de ver na prática o modelo da consulta ao mercado das negociações feitas no âmbito da SESC Consenso. Então, nós estamos com os editais na rua, a legislação marcada, então temos que ver como vai ser o comportamento ou a eventual transição, caso o atual controlador não seja o vencedor. Temos o desafio das renovações antecipadas das ferrovias, que é uma discussão aí, a gente tem aí a Malha Sul, nós temos a Malha Oeste, nós temos a FCA, temos a chamada antiga Transnordestina, né? Então, nós temos estes desafios para fazer e temos a parte aeroportuária. Você falou Viracopos, nós, na SESC Consenso, nós temos 3 opções, né? Uma opção é redesenhar o contrato, temos conseguido na maioria dos casos. A outra opção é uma rescisão amigável com acordo na SESC Consenso, caso da Via Bahia, no estado da Bahia, que deve estar saindo agora dia 15 de maio, né, rescindindo o contrato, e dar um spoiler aqui do lado do ministro, audiência pública já e consulta pública no próximo mês para nova licitação, enquanto isso o DENIT fica operando. Viracopos foi o diferente, Viracopos não chegou nem a rescisão, nem o acordo. Nós temos um prazo da relicitação que vence agora do mês de junho. O processo está em tramitação no tribunal, o ministro Bruno Dantas é o relator, ele fez uma diligência para a ANAC, e o governo já tem um modelo pronto para a nova licitação. Temos que discutir com o concessionário só em paralelo, como foi no caso de Abarantes, lá no Rio Grande do Norte, qual vai ser a opção se ele tem indenização para sair ou não tem indenização para sair. Então, e aproveitar o governador do Mato Grosso, eu conversava antes com ele aqui no evento, a posição do governo é totalmente favorável à chamada lei do licenciamento ambiental, do processo de licenciamento ambiental. Inclusive, ela está no PAC como das ações estruturantes do PAC, essa lei.
E, muitas vezes, as pessoas questionam, Marco... Então, para deixar claro, a Casa Civil apoia o presidente retomada das discussões. Das aqui discussões, no isso. Inclusive está nas ações institucionais do PAC, essa lei, como está também a lei de PPPs e concessões. E é muito claro a gente dizer que a pessoa diz, vocês vão mexer no licenciamento ambiental? Não vão mexer na lei ambiental. Eu não sou advogado, mas eu comparo com o Código de Processo Penal. Nós temos o Código Penal e temos o Código do Processo Penal, que diz como as pessoas vão ser processadas no caso de crimes. E o que nós queríamos é um regramento. O servidor público da União ele está sujeito a ações individuais no seu CPF dos Ministérios Públicos estaduais e federais. Eu tenho um caso de um licenciamento transitando no IBAMA, que está lá no PPI, que 25 servidores do IBAMA, eles não despacharam o processo, que hoje você não tem um processo físico. Você deram algum êter no processo. Eles receberam individualmente o processo do seu CPF e a Advocacia Geral a Advocacia da União não faz sua defesa. E aí a tendência é sempre parar. A tendência é você ter a síndrome da caneta. Então, acho que esse é um processo que a gente tem que avançar. Nós temos dificuldades, nós estamos inovando em áreas da segurança para o investidor, como o caso da hidrovia, que saudar a ministra em exercício também, Mariana, e dizer que esses são os desafios que nós temos das inovações das infraestruturas. Em ferrovia, nós temos uma dificuldade ainda do modelo. A EF-118, que está em licitação, ela avança, porque ela diminui a exigência de material rodante dentro da concessão. Não faz sentido a União, Vanja, receber daqui a 30 anos locomotivas e vagões. Então, o Ministério fez uma inovação que a gente espera que a gente consiga avançar na negociação das outras ferrovias. Jorge, Plano Nacional de Ferrovias ia sair em fevereiro, não saiu. Sai? Está pronto, né? Estamos aguardando a agenda do presidente Lula para fazer o lançamento oficial do programa, mas ele não parou, está andando. Tem 2 audiências públicas, uma encerrando, outra em andamento, uma encerrada, uma em andamento, e a gente espera fazer o leilão da 118, Marcos, até o final do ano. Eu acho que é emblemático, é um modelo completamente diferente, como o Marco colocou, e eu acho que a gente está avançando muito. Temos 2 projetos já de renovação e otimização de contratos, que é da FTL e da Malha Oeste, já o nosso amigo Guilherme colocou em votação agora para encaminhar para a SESEX Consenso, da FTL. O outro só está aguardando uma decisão do TCU para seguir, da Malha Oeste. Jorge, neste ano, leilão de ferrovias, a gente pode imaginar a F-118 e FICO-FIOL? Não, a FICO-FIOL acho que só vai ficar para o ano que vem. É um modelo que exige uma atenção maior, uma maturação, porque o tamanho do projeto é muito grande. E a gente está com a expectativa de ser em torno de março a abril o leilão da Leste-Oeste. O que eu queria, rapidamente, se puder trazer essa mensagem, nesse cenário de taxas de juros mais altas, e passou-se já daquele tempo em que o BNDES era a tábua de salvação com juros subsidiados para tudo. Hoje o setor se financia basicamente com debêntures, mas as debêntures estão mais caras, naturalmente. Como que vocês estão pensando em mecanismos para ajudar o setor a se financiar por meio de debêntures, com a ajuda do BNDES? Está aqui a diretora Luciana. Vocês anunciaram recentemente essa possibilidade de recompra das debêntures. O que vocês estão imaginando em termos de financiabilidade? Daniel, eu acho que a gente vem num processo, né? A gente melhorou os projetos no olhar do mercado. São projetos que têm uma característica muito definida de risco, né? E tem uma rentabilidade importante, boa, como o Guilherme colocou agora, né? A gente está com projetos que olham o risco do projeto e dão um retorno compatível com esse risco. Então, quando você faz isso, o mercado financeiro ele olha para o projeto e começa a não carregar mais o risco no balanço. Ele carrega o risco do projeto. E aí isso muda bastante a possibilidade de alavancagem das companhias e dos empreendedores que querem participar dos projetos. Ele passa a ser não recourso, ou seja, o BNDES, quando vai avaliar, ele vai avaliar que o projeto se autopaga. Isso muda muito a característica do Project Finance não recourso. E aí, quando você dá a mudança de lei, que a Casa Civil proporcionou, né, aprovou um novo marco, trazendo as debêntures, né, de infraestruturas incentivadas, com as mudanças que foram feitas. A gente fez uma primeira regulação no Ministério. E agora a gente fez a nova regulação para ajustar esse momento de aumento da taxa de juros. Veja,
quando a gente tem uma flutuação de juros, a gente precisa dar a opção desse investidor de, ao ter uma emissão, ele poder fazer uma recompra, uma taxa de juros depois melhor, dentro da mesma base de financiamento. Eu acho que isso foi um mecanismo interessante, a gente inovou com isso, foi bem recebido pelo mercado. Eu acho que isso vai ajudar muito a mitigar o risco de uma subida desproporcional em algum momento da taxa de juros, como aconteceu agora. Claro que a gente já tem a expectativa de que essa taxa de juros vai se estabilizar, vai voltar a cair mais para frente, e aí, numa melhor condição, a gente tem uma opção de fazer. Mas eu acho que só as debêntures não vão financiar tudo. A gente tem várias inovações que o BNDES fez, como a possibilidade de cravar a taxa de juros, né? Eu acho que na lei que trouxe as letras, né, de desenvolvimento, né, a gente conseguiu, a partir de junho do ano passado, ou seja, todos os projetos, a partir desse momento, estão elegíveis para você, ao lançar um edital e depois ter uma flutuação para cima dos juros, o empreendedor vai poder escolher qual taxa de juros que ele vai adotar no banco. Isso ancora as expectativas, dá mais estabilidade para quem está estudando o projeto para fazer a proposta. Então, são inovações que foram feitas ao longo do tempo que melhoram muito a possibilidade desse investidor ter menos flutuação e menos risco na hora de decidir se vai investir ou não. Eu acho que é um conjunto de medidas. E o BNDES também está inovando, fazer a debênture faseada, isso ajuda muito as decisões e ajuda muito a mitigar o risco dessas flutuações de taxa de juros. Então, esse conjunto de ações que foram feitas tem mantido atrativos os projetos. E o BNDES continua sendo a nossa casa da infraestrutura, ele continua atuando, apoiando todas as ações do governo federal em todos os momentos, ele participa das discussões de financiabilidade dos projetos dentro do governo. Eu acho que isso é um diferencial importante e dá muita tranquilidade. Quando o BNDES estudou e está participando, o outro investidor privado se sente mais propício a participar do projeto. Então, acaba mitigando e dividindo. Claro que esses instrumentos não vão ser só debêntures, vai ter um empréstimo estruturado normal, vai ter outros consórcios de bancos participando, e nas novidades, a gente está começando a ter nos projetos, dado essa estabilidade, mais do que isso, os nossos contratos estão elegíveis para a maioria dos fundos de infraestrutura do mundo hoje. Os contratos seguem, os projetos seguem carbono zero, seguem características de sustentabilidade elegíveis para todos os projetos fora do Brasil. Agora... E esses fundos acabam podendo participar. A gente teve participação de fundos, fundos soberanos participando de projetos. Que é uma das grandes novidades dos últimos leilões de infraestrutura, né? Essa entrada pesada aí dos fundos de investimento aí do mundo todo. Agora, tudo que a gente tem falado aqui nesse painel passa pela NTT, repactuações e renegociações contratuais da CSEX Consenso, preparação dos novos leilões de ferrovias, concessões no formato antigo, as concessões light de rodovias. E eu vejo a NTT, assim como todas as demais agências reguladoras, nós temos outros diretores gerais aqui, a ANEEL, ANA, eu vejo as agências mais ou menos com o mesmo pessoal e o mesmo orçamento de anos atrás. A NTT está preparada para tudo isso? Está preparado, Daniel, pelo seguinte fato. Primeiro, o corpo técnico de excelência que a agência tem. Isso é inquestionável e eu sou um admirador e reconhecedor do trabalho feito na agência. Tanto é que todos os processos de otimização de contratos, a agência, junto com o Ministério, é o único órgão de administração federal que todos os 8 acordos propostos foram feitos, celebrados. Paralelo a isso, nós temos um alinhamento muito grande com o Ministério dos Transportes, que mesmo em momentos de restrição orçamentária, tem recebido cortes no nosso lugar e feito aportes com relação a isso. E, paralelo, temos investido em tecnologia. Tecnologia para a nossa gestão administrativa, gestão contratual, fiscalização e também um olhar, quando você abordou o Marco Aurélio do Free Flow, para a experiência do usuário. Porque a tecnologia é primordial para o usuário ter nas concessões, grandes obras, duplicações, passarelas, viadutos, mas também a experiência de ter realmente um programa de concessões. Então, Free Flow, HS Win, para acabar também com o que exposto de pesagem veicular, coisas mais ultrapassadas, para ter realmente a experiência de otimizar a fiscalização. E nós temos agora dados, insumos que vai poder subsidiar o Ministério dos Transportes, Casa Civil e outros órgãos para maior planejamento. Então, o governo está em cada dia mais investir em tecnologia para enxugar a máquina e direcionar seus esforços de uma maneira mais eficiente. Então, esse é o trabalho que nós temos feito e, além disso, fortalecer, de fato, a questão orçamentária das agências. Quando a gente discute autonomia e independência, nós estamos no século XXI.
temos que discutir uma autonomia e independência mais além, ainda mais quando se considera agências, como é o caso da NTT, que é superavitária. Nós arrecadamos pelo menos 400% a mais do que o nosso orçamento. Então, o Congresso tem sido sensível a isso, o Ministério dos Transportes tem sido sensível a isso, e o próprio setor regulado tem sido um grande parceiro de reconhecer o trabalho que a regulação eficiente tem possibilitado justamente por um processo de leilões e concessões que atrai para todos os gostos e todos os bolsos. Vamos devolver, então, para o setor regulado? A gente falou aqui de concessões light, essas com menos exigências regulatórias que ainda não chegaram. Ainda acho que estão no cardápio para serem oferecidas, quem sabe, em 2026. Marco, você vê isso como uma nova fronteira, algo que pode dar certo e pode desonerar o setor público de obrigações de investimentos, onde o setor privado pode entrar? Uma nova fronteira, sem dúvida. Né? Qual que é um dos benefícios da concessão não light, né? da concessão heavy, da concessão light? Qual que é um dos grandes benefícios, para além de todos que a gente já mencionava? É a independência do usuário em relação ao orçamento público. A gente sempre dizia que o Brasil é o país do futuro. Eu dizia que hoje o Brasil é o país da infraestrutura, visando a garantir o nosso futuro. Daniel, se nós não investirmos em infraestrutura agora, não conseguiremos fazer lá na frente, porque nós vamos ter um envelhecimento da população, uma utilização dos recursos da sociedade para, entre outras questões previdenciárias. Se não haverá recursos lá no futuro, nós precisamos nos antecipar no agora. E nada mais justo do que o próprio usuário garantir o serviço de que ele se beneficia, de que ele usufrui no âmbito das rodovias. Onde é que eu quero chegar com isso? As concessões light, elas podem não ter a mesma carga de investimento, de obras, mas elas garantem essa independência. O usuário vai ter uma rodovia com qualidade, sem buracos, uma rodovia que entrega segurança viária nos 10, nos 15, nos 20 anos em que ela for contratada. Nós teremos um mercado em evolução para isso, que também precisa ingressar dentro desses novos contratos, dentro dessas novas fronteiras, e a gente vê com muito otimismo, porque, volto a dizer, se não fizermos os investimentos agora, não teremos condições de fazer no futuro. Aproveitando a deixa e dizer que eu fui secretário de Infraestrutura no Estado da Bahia por 9 anos e fizemos o primeiro caso com o apoio do Banco Mundial. Temos 547 quilômetros de rodovia, a chamada rodovia Estrada do Feijão, que é uma PPP no estilo PPP Light, como nós estamos falando. São investimentos menores, são serviços menores. E ontem o Conselho do PPI aprovou a política pública para que a gente possa, através dos nossos fundos de estruturadores, o FIDIS, o FEP e o BNDES, apoiarmos os subnacionais na modelagem desses tipos de concessões /PPPs lights para serem feitas. Então, isso nós vamos apoiar os subnacionais nesse sentido, e o governo federal está trabalhando também nessa parte de nós termos ou concessão ou PPPs, aí, ao invés de DPD, nesse sentido de lights, para que a gente possa desobrigar e melhorar, principalmente, a prestação de serviço para o usuário das rodovias. E o senhor, 9 anos, secretário de Infraestrutura da Bahia. Bahia tem um dos maiores dramas, que é a concessão da Via Bahia. O senhor deu um spoiler aqui, vai ser rescindida? Já foi aprovado na SESC Consenso. Era para ser segunda-feira, mas o orçamento foi aprovado somente a semana passada, e tem a previsão dos ativos não amortizados. E uma primeira parcela de indenização dos ativos, ressarcimento do BNDES também dos financiamentos. E o Ministério deve estar publicando com a NTT a consulta pública no próximo mês. A meta é que dezembro desse ano ou janeiro do próximo ano, a gente possa estar fazendo esse leilão. É esse mesmo o cronograma, Jorge? Por favor. A gente deve pagar dia 30 essa indenização do amortizado. Tem um processo burocrático complicado que tem que avisar, combinar com o BNDES, tem que quitar. E a previsão é exatamente essa. Eu acho que vai ser um leilão bastante sucesso, eu acho. O mercado está olhando com muito bons olhos esse projeto. Eu queria pedir uma conclusão do presidente Vander Costa, porque, no final das contas, tudo aqui que a gente está falando é para alguém que está representado por esse senhor aqui. É quem usa as rodovias, sejam elas privadas ou públicas, federais ou estaduais. Qual que é o ânimo da CNT e das transportadoras de carga em todo o país quando se observa o atual ritmo de concessões e o atual desembolso de investimentos públicos na malha, que ainda é gerida pela União e pelos estados? Bom, os investimentos são menos do que aquele que a gente deseja, que a gente entende como necessário.
mas é o maior volume de investimento que nós estamos vendo nas últimas décadas, dos últimos 30, 40 anos. E considerando que o país tem... Isso se reflete nos índices da CNT, que mede essa qualidade? Com certeza, reflete. A gente está com a pesquisa para ser divulgada em breve, já tem uma melhora significativa. O primeiro momento da melhora é deixar de ter rodovias ruins e péssimas. São diversas rodovias que estão na faixa regular. E conversando com o ministro Renan lá, falei, regular como é que é? Regular não é o ideal, não, mas é o aluno que passa de ano. Não, se passou de ano, tá bom. E o Marco Aurélio falou que foi investido 20 bilhões no ano passado. Então, nós tivemos quase 20 bilhões de investimento público e mais 20 de privado. Chega a 40 bilhões. Isso faz com que a gente tenha um otimismo muito grande que nos próximos 2 ou 3 anos a gente vai estar com uma estrutura rodoviária bem melhor do que hoje. E precisa de 2, 3 anos, porque quando você faz uma concessão, um contrato, tem um período de começar a fazer isso. O próprio contrato prevê que no primeiro ano vai dar manutenção, vai fazer operação de tapa-buraco, sinalização, fundamental para reduzir o índice de acidentes. E as obras mesmo vêm no segundo, terceiro ano. Então, nós já damos arrancado o ano passado, estamos vivendo esse ano e acredito muito que 26, 27, o Brasil vai estar um canteiro de obras para, quando chegar a 30, ter uma estrutura rodoviária muito boa. Marco, posso combinar com você 30 segundos para encerrar? 15. O cliente tem sempre razão. Nosso maior cliente aqui tem um olhar otimista para as concessões de rodovias. Mas eu não posso deixar de fazer o registro aqui, que já foi feito pelo governador Mauro Mendes, pelo secretário Marcos. Para isso tudo dar certo, para os 300 bilhões que a gente imagina de investimento nas rodovias, em todo o setor de transporte, para os próximos 5, 7, 8 anos, a gente precisa falar de licenciamento ambiental. Não é demonizar a pauta, mas é revisitar os processos, modernizar a forma como a gente lida com o processo de licenciamento. Essa é uma condicionante, é uma mensagem que, no segundo painel, eu quero gabaritar 100% de aproveitamento. Falamos sobre o licenciamento ambiental. Acho que passou a ser o grande lead aqui desse encontro, né? O licenciamento ambiental, o secretário já deu aval aqui pela Casa Civil, o governador Mauro já botou aqui o pau de macarrão em cima da mesa aqui, então vamos nessa. Secretário, precisa... 15 segundos? 15 segundos, nada mais. Vou falar do ambiental também. A gente entende também que nós somos servidores públicos e, normalmente, todos nós, servidores públicos, setor privado, sociedade, criticam os órgãos de licenciamento, mas ninguém olha a estrutura que os órgãos têm. Nós invertemos, fizemos uma revisão salarial. Você não imagina qual era o maior salário dentro do IBAMA, R$14 mil. Isso é uma dificuldade que você tinha, tem um plano agora de carreira dos servidores públicos para crescer. Estamos criando uma proteção jurídica e chamamos o setor privado e conseguimos convencer o IBAMA. A CNI assinou um termo de compromisso, a Confederação Nacional das Indústrias, ela está aportando recursos em compra de equipamentos, treinamento, software, drones, para o setor de licenciamento. A primeira entrega deve ser feita agora no próximo mês e a gente vai procurar dar estrutura também para o órgão, a mesma pergunta que você fez para a NTT. A gente sempre fácil de jogar pedra na GNI, mas a gente também tem que preparar para dar estrutura para nossos colegas tenham condições de atender as demandas que nós levamos para isso. Dizer o seguinte, rende menos manchete, mas é esse trabalho silencioso que faz muita diferença. Senhores, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Eu peço enormes desculpas pelo encerramento abrupto. Eu tenho que seguir a grade aqui. Quem sabe um dia a gente possa fazer isso mais livremente em outras plataformas, inclusive. Muitíssimo obrigado pela presença dos senhores. Foi sensacional. Obrigado. Celular.